Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre uma postagem que eu fiz no Instagram da Casa Mai, que se chamava o seguinte, né? Como montar uma aromateca. Aromateca, então, eu tô juntando biblioteca com aroma, ou seja, uma coleção de óleos essenciais. Eu só chamei de aromateca, mas se você quiser chamar de coleção de óleos essenciais, tá louco de bom. Então, é assim, a gente começa a comprar óleos essenciais e às vezes a gente se dá conta de que a gente comprou vários óleos essenciais com a mesma finalidade, né? Apesar que eu acho quase que uma heresia dizer que os óleos essenciais, todos eles servem para a mesma coisa, porque eles são muito particulares entre si, mas a gente sabe que muitos óleos são versáteis, e muitos óleos quimicamente são bastante semelhantes, então, de repente, a gente quer ter uma biblioteca de óleos essenciais, uma aromateca, que seja uma aromateca mais funcional, né? Uma aromateca que tenha alguns critérios de seleção de óleo essencial. E é claro que assim, a gente só precisa aplicar critérios de seleção para formar a nossa coleção de óleos quando a gente não tem grana, né? Porque quando você tem dinheiro, você vai comprando e beleza. E aí, então, nessa postagem que eu fiz pro Instagram da Casa Mais, justamente eu falei desses critérios e eu quero discorrer um pouquinho mais sobre eles para te dar essa ajuda. Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente vai formar a nossa aromateca é que ela precisa ser versátil e funcional. Ou seja, a gente tem que ter os óleos essenciais que, via de regra, tem uma importância para aquele tipo de situação que a gente vai endereçar com aromaterapia. Uma das maneiras de você selecionar esses óleos essenciais é pensar nos óleos essenciais de acordo com os sistemas do corpo. E aí eu gosto muito de uma palavra que a Daniele Fechie utiliza, que ela diz que tem determinados óleos essenciais que são o nosso reflexo aromático. A gente pensa numa situação, a gente já pensa naquele óleo essencial. Então imagine que, por exemplo, você vai montar a tua coleção de óleos essenciais assim. Puxa, eu quero um óleo essencial que seja o meu reflexo aromático para sistema respiratório, eu quero um óleo essencial que seja meu reflexo aromático para o sistema digestório, eu quero um outro que seja para o sistema músculo-esquelético, eu quero outro que seja para o sistema endócrino, o outro que seja para o sistema imunitário e por aí adiante. Então, isso fica legal porque a hora que você percebe, você tem aqueles óleos que são os primeiros, né, os seus óleos coringas, para cada um desses sistemas e, portanto, vamos mais ou menos generalizar para os tipos de situações, de afecções, de doenças mais comuns que acontecem para aqueles sistemas. Vamos imaginar que você está pegando algum óleo essencial para sistema respiratório. Quase sempre estamos falando de um eucalipto rico em cineol, né? Ele é meio que coringa para essas coisas, né? É o reflexo imediato que a gente tem. Para as infecções respiratórias e os outros problemas respiratórios. Vamos imaginar que você está querendo algum óleo meio que coringa para sistema digestório. Bom, quase sempre a gente vai estar falando de um cítrico, né? E laranja, limão, são os primeiros óleos que a gente pensa. Tem outros, tem inúmeros outros. Eu poderia dar uma lista de pelo menos uns 20 aqui. Mas se a gente estiver pensando num óleo que seja um coringa e ao mesmo tempo seja um óleo fácil de utilizar, porque o reflexo imediato normalmente são os óleos fáceis e acessíveis, inclusive até do ponto de vista financeiro, né? Porque não adianta nada eu te dizer, tenha um chá da Groenlândia. Vai comprar um chá da Groenlândia para o teu sistema digestório para você ver que punk que é. Primeiro que é raro e depois que é louco de caro. Então a gente precisa dos óleos que são versáteis. Sistema músculo-esquelético, via de regra, é dor, né? Bom, aí tem uma porção de óleos essenciais, mas vamos imaginar que você fique com uma copaíba, né? Não, eu quero, na verdade, vamos pensar em sistema tegumentar, questões de pele. Então eu vou pegar uma camomila azul. Então, a gente vai pegando esses óleos que são os mais conhecidos para cada um desses sistemas. Pô, Maíra, mas acontece que para digestório, por que eu não peguei um alecrim? Por que eu não peguei uma hortelã? Não, você poderia, né? Então, na verdade, a gente vai colocando os critérios e vai sobrepondo um critério ao outro para que a gente encontre aquele óleo essencial que é o óleo que atende com ele mesmo a vários critérios que a gente está colocando para nossa coleção de óleos essenciais. Um outro critério que a gente pode utilizar também é o da função química. Então, vamos imaginar que você catou ali as funções químicas que aparecem nos óleos essenciais. Então, você tem lá os hidrocarbonetos, aí você tem lá os álcoois, você tem os ésteres, você tem as cetonas e por aí afora. E aí você já, né, tá mais caprichadinha assim na química e não, mas eu ainda vou dividir assim se é monoterpeno ou sesquiterpeno. Bom, meu filho, tava louco de bom.
de vida, né? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Então você falou assim, eu quero ter um bom representante das funções químicas principais dos óleos essenciais e ainda vou me dar o luxo de ser de acordo se é mono ou se é sesquiterpeno. Maravilha. Então você vai ter que buscar aqueles óleos essenciais ou que eles têm muito de uma única molécula, então essa molécula vai ser a representante daquela função química, ou então ele tem várias moléculas da mesma função química. Vamos pegar o exemplo de que você quer escolher para a tua aromateca um óleo que é rico em monoterpeno e hidrocarboneto. Bom, via de regra, ou a gente vai para a turma dos cítricos prensados de casca, ou a gente vai para a turma das coníferas que são destiladas de folha. Lá na banda dos cítricos, D-limoneno. Lá na banda das coníferas destiladas de folha, alfa-pineno. Então, você poderia pegar um ou outro. Ah, não, Maíra, mas aí, na verdade, eu já tenho o meu óleo para o sistema digestório, que é um cítrico. Então, legal, pega então uma conífera, que aí você fica com algum outro óleo diferente, representante dos monoterpenos hidrocarbonetos. Ah, então agora eu quero um óleo que seja rico em cetona. Bom, facinho, 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 né? Você vai ter para escolher uma lavanda spike, você vai ter para escolher um alecrim canforado, né? Porque tem outros, um alecrim verbenona, mas aí já começa a ficar muito, assim, específico, né? Ah, não, vou pegar uma hortelã verde, carvona. Aí, não, fica muito específico. Então, normalmente a gente vai para a cetona mais banal que existe, que é a cânfora. Ah, não, então agora eu quero um óleo que seja bastante rico em ésteres. Ah, então possivelmente você vai ficar com a lavanda fina, você vai ficar com a camomila, você vai ficar com o ylang-ylang extra. Então, é desse jeito que a gente pode ir montando de acordo com as funções químicas. Aí, uma outra coisa que a gente também pode fazer é escolher os óleos essenciais de acordo com a parte da planta da qual ele foi destilado, né? Se a gente quer montar uma aromateca com esse critério. Então, você vai ver lá, eu quero um óleo de semente, eu quero um óleo de raiz, eu quero um óleo de flor, eu quero um óleo de folha, eu quero um óleo de tronco, eu quero um óleo de resina, show de bola. Esse tipo de critério para uma aromateca funciona muito bem quando a gente vai trabalhar com psicoaroma. Então, se a tua pegada é mais a psicoaroma, você realmente vale a pena você investir numa aromateca em que você tenha um representante de cada uma dessas partes das plantas que produzem óleos essenciais. E aí, pensando ainda nessa coisa da psicoaroma, e a turma também que adora perfumaria, vale a pena ter representantes das principais famílias olfativas, né? Das principais facetas olfativas. Porque às vezes a gente precisa corrigir a conotação olfativa de uma sinergia para torná-la mais agradável para a pessoa. Além do que, se estivermos falando de aromacologia, o cheiro do óleo essencial é super importante. Então, eu vou ter um óleo representante dos lavanduláceos, eu vou ter um óleo representante dos cítricos, eu vou ter um óleo representante da família balsâmica, eu vou ter um óleo representante dos terrosos, dos amadeirados, vou ter um óleo representante dos herbais e por aí afora, né? Das especiarias quentes. Aí você até pode chegar nos luxos, né? Vou ter um óleo representante das flores brancas e outro óleo representante das flores vermelhas. Já começamos a falar de aromatecas mais caras, né? Então, acaba que as facetas olfativas também são um bom critério para você selecionar os seus óleos essenciais. Agora, o que acontece? A partir do momento que você definiu os critérios para você formar a sua aromateca, você precisa entender se essa aromateca está servindo principalmente a tua finalidade doméstica, né? Cuidar de si, cuidar das pessoas que moram com você em sua casa, ou se ela tem uma finalidade realmente profissional. Obviamente que a aromateca profissional, ela precisa ser mais versátil e ter mais opções de óleo do que uma aromateca doméstica, né? Uma aromateca profissional, por exemplo, na Abraroma, nós decidimos que ela contém 15 óleos essenciais, uma aromateca mínima, né, para um profissional aromaterapeuta, porque são 15 óleos essenciais dos mais versáteis e dos mais com potenciais dos mais abrangentes, né? Mas uma aromateca doméstica, ela pode ter menos óleos essenciais, porque daí você vai verificar quais são as condições de saúde mais presentes dentro daquela família e quem são os membros daquela família, e normalmente você vai escolher o óleo essencial que consegue atender com segurança e com eficácia
a maior parte daqueles membros da família. Então vamos imaginar que a tua questão na tua casa é infecção, o povo fica gripado, né? Ou então a criançada fica gripada. Bom, então você obviamente precisa ter um óleo essencial que atenda essas questões de infecções respiratórias, infecções da esfera ORL. Aí você vai pensar, puxa, legal, eu vou ter aí um eucalipto globulus, né? Ou vou ter um tea tree, né? Pô, mas aí eucalipto globulus com criançada, minhas crianças ainda são tudo meio pequena. Bom, então fique só com o tea tree, né? O tea tree vai ser ótimo também, tá lotado de cineol no tea tree, super bacana, né? Então você pode ir excluindo algumas opções que são menos versáteis para todos os membros de sua família. Ou você opta por um eucalipto que tenha menos quantidade de cineol, por exemplo, ou você vai logo para uma Ravensara, né, que é fantástica. Ah, não, o problema aqui em casa é dermatite. O povo aqui em casa toda hora tá com os trem na pele. Bom, então nesse caso você vai estar pensando no sistema do corpo, você vai estar pensando nos óleos que costumam ajudar nessas questões de dermatite, que não necessariamente é aplicar na pele, né? Porque muitas vezes um protocolo para dermatite inclui o manejo do estresse, né? Que pode agravar a condição da dermatite. Então vamos imaginar, mas eu quero uma coisa para as duas. Lavanda, pô, lavanda fina, né? Tudo que você precisa tá dentro de uma lavanda fina. Então é dessa maneira que a gente vai formando a nossa aromateca. Uma outra coisa que a gente também pode fazer, mas aí fica um pouquinho mais sofisticado, porque já exige assim um certo conhecimento de farmacologia, dos mecanismos de ação dos óleos, é você estabelecer justamente o critério pela ação farmacológica. Então, eu preciso ter um bom óleo antioxidante, eu preciso ter um bom óleo anti-inflamatório, eu preciso ter um bom óleo, enfim, que seja indutor enzimático, eu preciso ter um bom óleo essencial que seja antinociceptivo, sei lá, você vai catando aí as questões farmacológicas e você monta o teu pequeno arsenal, seu pequeno batalhão de óleos essenciais, né? Uma outra coisa que a gente também precisa ter em mente é que a gente faz uma aromateca conforme o nosso dinheiro, né? Então, se você tem muito dinheiro, o céu é o limite. E claro que a aromateca ela também se faz com o passar dos anos. E com o passar dos anos, você vai adquirindo óleos essenciais que são, na verdade, até assim, preciosidades, né? Por exemplo, eu tenho no meu acervo de óleos essenciais, óleo essencial de araucária, eu tenho óleo essencial de imbuia, eu tenho óleos essenciais que eu comprava na época que a empresa do Fábio ainda se chamava Aromalândia, que estão lá preservados na geladeira. Claro que eu não fico usando eles terapeuticamente, mas fazem parte do meu arsenal. E quando você chega numa certa maturidade profissional e você já tem tempo também, então você já teve chance de ir diluindo o investimento da aromateca ao longo dos anos, você começa a ter assim os quimiotipos do mesmo óleo essencial. Aí você começa a ter os geotipos de um mesmo óleo essencial. Aí você começa a ter da mesma planta os vários tipos de extração da parte aromática, né? E às vezes você começa a ter o mesmo óleo essencial de várias marcas porque você quer testar. Esses tempos atrás mesmo andei comprando capim-limão assim, de um monte de marca brasileira aí, porque eu queria testar o capim-limão e comparar os capins-limões das marcas, porque justamente os meus alunos estavam fazendo um estudo olfativo e eles começaram a perceber diferenças entre as marcas. Eu falei, mas que diacho é esse? Capim-limão é um óleo tão assim, o bico, né, assim, o bico não, ele é um óleo tão, o bico não tem nada a ver, é um óleo tão plano em termos do seu cheiro, né? Então eu saí comprando capim-limão aí das marcas para poder fazer a minha própria experiência. Mas isso é porque, enfim, eu tenho uma outra abordagem, né? Eu uso os óleos essenciais também na parte da educação. Então, é claro que a minha biblioteca acaba sendo realmente maior, além de que vão-se 20 anos aí colecionando óleo essencial. Mas uma boa aromateca de início, eu penso que essa sugestão da Abraroma dos 15 óleos, e vocês podem ver essa sugestão no site da Abraroma, na parte da Certe Aroma, lá na FAQ, né, que são as perguntas frequentes, tem lá quais são os óleos essenciais. Eu acho que ele atende bem. Agora sim, eu costumo dizer para os meus alunos que com 3 óleos essenciais resolve quase tudo na tua vida. E um desses óleos essenciais, eu imagino que com certeza absoluta precisa ser lavanda e copaíba. E o terceiro fica a teu critério. Tem épocas que eu achava que era hortelã-pimenta.
Aí tem épocas que eu achava que era limão. Então vai variando conforme assim as doenças que a gente vai tendo conforme a época da nossa vida. Mas eu ainda continuo achando que lavanda e copaíba é um parzinho de óleos essenciais e muito, 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 muito versátil. E um cítricozinho costuma ser também assim, uma carta na manga interessante. E a hortelã-pimenta quase sempre porque é o óleo que a gente pensa em dor, né? Pensou em dor, pensou em hortelã-pimenta. Então é muito difícil a gente ter uma aromateca que não tenha uma hortelã-pimenta. Mas se a gente pensar que uma aromateca são alguns óleos essenciais, porque nem biblioteca, né? Pensa assim, biblioteca de livro. Venha ver a minha biblioteca. Aí você mostra a pessoa só 3 livros. Isso aí não é biblioteca. A pessoa, mas você tem só 3 livros? É isso que é a tua biblioteca? É ruim, hein? Então você tem que, sei lá, pelo menos ter a prateleira cheinha, assim, para dizer que é biblioteca, né? Então a gente tem que ter, sei lá, pelo menos uns olhinhos, frasquinhos, assim, na prateleira para a gente dizer que aquilo é aromateca que o valha. Então você precisaria ter alguns óleos essenciais, sei lá, a partir de uns 15, assim, eu acho que já dá para você se orgulhar da sua aromateca. Apesar que hoje em dia eu acho que você tem um óleo, você já tem que ser mó orgulhoso desse um óleo que você tem. E como acontece numa biblioteca com livros, a gente acaba adquirindo coisas que a gente não lê, não é assim? Você vai na livraria, aquele livro é lindo, tem uma capa, maravilhosa, aí você fala assim, vou comprar. Aí você nunca que lê a porcaria do livro. Aí às vezes você compra um livro, começa a ler, vê que o livro é um lixo. Aí o livro fica lá encostado. Aí às vezes tem aquele livro que você compra só porque você achar inteligente, né? Me acho tão inteligente, me acho tão chique. Aí você compra aquele livro e você também não lê a porcaria do livro. Então acontece assim também com óleo essencial. Você acha que não? Acontece também. Às vezes a gente vai, compra na empolgação óleo essencial, se sente na hora, acha gostoso, aí daqui a pouco você começa, né, a cheirar mais profundamente o óleo essencial. Você fala, gente, suportei esse óleo essencial. Ou então você compra aquele óleo essencial achando que você ia usar ele, porque é um óleo maravilhoso, aí você acaba que você nem usa o óleo essencial. Então, esses erros, eles acontecem nas melhores bibliotecas e nas melhores aromatecas. A gente sempre vai ter óleo que a gente não usa. Agora, com o livro, a gente dói menos, né? Agora, com óleo essencial, dói quando a gente deixa o frasquinho lá encostado. Por quê? Bom, é tão caro quanto o livro, às vezes é muito mais caro do que livro, mas porque ali, efetivamente, a gente está falando de uma questão de que, vários quilos, né, de planta foram consumidos para produzir aquelas 200, 300 gotas que estão dentro daquele frasquinho de óleo essencial. Então, dá uma certa dor no coração, assim, o nosso coração ecológico bate mais forte, né? Com o livro até bate menos, porque a gente sabe que é tudo papel de madeira reciclada. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco também essa consciência, né? Mas quando a gente está começando, a gente compra muito óleo essencial mesmo, né? A gente fica mais blasé, assim, fica menos consumista com os anos. Porque no início a gente quer comprar os óleos, quer comprar as novidades. Aí depois, quando você vai vendo que os frascos se acumulam, aí você toma mais consciência e fala assim, puxa, não vou comprar óleo essencial, só vou comprar realmente aquele que eu utilizo, né? Alguma coisa assim. E aí, para finalizar, o que eu acho que uma biblioteca também tem? Na perfumaria, quando a pessoa está montando lá a sua fragrância, aí de repente ela vai dar o seu toque final, né? Então, esse toque final, e a gente chama de nota de prestígio. Na perfumaria. Então, é aquela coisa que distingue, né, a tua assinatura olfativa. E aí eu gosto de pensar que dentro de uma aromateca, a gente também vai ter os nossos óleos essenciais, que são aqueles que revelam a nossa personalidade. Que são aqueles óleos essenciais que a gente usa porque a gente acabou adquirindo uma certa experiência com aquele óleo essencial, a gente se acostumou a ter êxitos nos nossos atendimentos ou nas nossas intervenções domésticas com aquele óleo essencial. Então, são aqueles óleos essenciais que são pouco comuns, mas eles acabaram se tornando parte da gente e a gente acaba empregando esses óleos essenciais em muitas oportunidades. Então, eu já vi, por exemplo, assim, aromaterapeuta, que o óleo de prestígio dele, da assinatura dele, é, por exemplo, erva doce, que eu acho uma coisa super esquisita, porque erva doce é um negócio tão específico, mas a pessoa, para ele, erva doce complementa, tipo assim, assina as sinergias que a pessoa faz. Tem gente que é fragônia, tem gente que é, sei lá, por exemplo, Poponax,
né? Tem gente que é catafrai, tem gente que é Cape May, tem gente, mas tem que ser uns óleos meio assim exótico, né? Tem gente que fala assim, ai não, eu gosto de colocar murta quimiotipo acetato de mirtenila. Então sempre tem espaço na nossa aromateca para esse nosso óleo de prestígio. Assim como na nossa biblioteca sempre tem espaço para aquele livro nosso que é meio esquisito, meio especial, meio raro, né? Então a biblioteca ela revela muito sobre a gente, né? O Alberto Mangel, que é um escritor argentino, pensador argentino, ele fala muito sobre isso, né? Eu já li alguns livros dele, porque eu adoro ele, já vi até palestra dele aqui no Brasil, quando ele teve também. E ele diz que a biblioteca revela a gente, né? Você entra numa biblioteca, você vai folheando os livros assim da pessoa, você vai descobrindo como é que ela é. E isso, para mim, é a coleção de óleos essenciais das pessoas. Quando eu tô atendendo, por exemplo, e a pessoa já tem óleo essencial em casa, eu mando mandar a lista para mim, né? Bom, primeiro porque daí fica mais prático, né, para eu fazer um protocolo, eu uso os óleos que a pessoa já tem em casa mesmo, então não tem que fazer investimento de óleo essencial, mas é porque quando eu bato os óleos assim na lista do povo, eu leio assim e falo assim, danada, hein, só tem floral aqui. Eu falo assim, opa, tá faltando conífera. Jesus, o que essa pessoa fez aqui que ela comprou? Por exemplo, sei lá, um pinheiro amarelo, um cipreste azul, o que será? Então, eu gosto muito de fazer a leitura também dos meus interagentes pela lista de óleos essenciais que eles têm. E é gostoso, né, a gente olhar para a nossa prateleira e falar assim, olha, isso aqui me representa enquanto uma consumidora ou uma profissional de aromaterapia. Então, são esses critérios que eu acho que vocês podem pesquisar para tentar formar, então, essa aromateca que seja versátil e, ao mesmo tempo, eficaz e segura, né? Os óleos seguros são aqueles sempre mais fáceis da gente utilizar. Usar o critério do sistema do corpo, usar o critério das funções químicas, usar o critério da parte da planta da qual o óleo foi destilado, usar o critério das facetas olfativas e usar o critério, se for o caso, dos mecanismos de ação, bem pensando na coisa da farmacologia, né? Mas tem muitos outros critérios que a gente poderia inventar e isso daria, assim, uma aula deliciosa. Me conta como é que você montou a sua aromateca, quantos olhinhos você tem e aí, claro, né, não esqueça dos carreadores, porque a gente precisa diluir os óleos essenciais antes de aplicar na pele. Então, uma aromateca, ela necessariamente tem que ter um gel, que pode ser um gel de aloe vera, pode ser um gel de carbopol, e ela precisa ter algum óleo graxo. E aí, o óleo graxo mais versátil de todos, eu penso que é o girassol, mas aqui no Brasil, para nós, o coco também é muito simples de utilizar, né? Então, tem que ter isso, tem que fazer parte lá da sua aromateca. Então, me conta aí como é que são os seus critérios, como é que você organizou, me fala aí dos segredinhos da sua aromateca que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo, nos vemos!